Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de O Melhor do Café. E como é bom estarmos juntos aí toda terça-feira às 19 horas para trazer conteúdos relevantes no universo do empreendedorismo, no universo do nosso café e no universo dos cosméticos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Vilela, eu sou fundadora da KP, que é uma empresa pioneira aí na utilização do café na cosmética. E a nossa missão é agregar valor e divulgar todo o potencial desse grão que é tão nosso, né? Então, se você, assim como a gente, é um apaixonado por café, então junte-se a nós e eu aproveito aí para reforçar o convite, né, e pedir para que vocês divulguem para outros amantes do café também o nosso programa. Então nós temos aí a setinha aqui embaixo, tá, pessoal? Fica fácil aqui embaixo da tela e mandem aí para todos os seus contatos, para toda a sua lista de transmissão. Ainda mais que o programa de hoje, gente, ele está para lá de especial. Então não deixem de mandar, vão preparando aí perguntas, porque o nosso convidado de hoje é de peso, né? E hoje eu vou conversar com o Luiz Henrique Fernandes, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia, ele é especialista em cafeicultura, né? E no desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta. Então, pessoal, assim, a gente está aí com um fera, um referência em fitossanidade. Tudo que vocês tiverem aí de dúvidas relacionadas a esse assunto. O que é muito legal do Melhor do Café é que a gente tem um bate-papo muito aberto, muito interativo, numa linguagem direta que faz contato, né? Esse contato muito próximo aí com os nossos convidados, que são palestrantes, que são referências e que doam aí o seu tempo para compartilhar com a gente conhecimento. Então, olha que show, olha que coisa bacana, fantástica. Meu marido brinca, né? O Juliano, que é também engenheiro agrônomo e consultor, que tudo que ele tem aí, né, de dúvidas ou de demandas na parte de fitopatologia e na parte, né, de fitossanidade aí do café, ele sempre recorre aí ao Luiz, porque é tipo posto Ipiranga, você encontra solução para tudo, é mais ou menos isso, claro, porque ele está à frente aí e tem acesso, né, a toda a parte de pesquisa, de desenvolvimento, toda a tecnologia, tudo que se tem de mais avançado, né, no manejo aí e de boas práticas no cultivo do café. E é isso que ele vem compartilhar hoje com a gente. Já tá aqui, deixa eu verificar, deixa eu chamar o Luiz. Isso, deixa eu ver aqui, vou mandar aqui o convite para ele. Aí, acabei de te mandar um convite, Luiz, para você né, para você entrar aqui com a gente. Olha que bacana. Luiz, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Melhor do Café. Um prazer, né, estarmos juntos aqui. Olha aí que bacana. E também um grande amigo, né, e com vários amigos aí em comum. Então, muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Luiz. Bom, boa noite. Para mim é uma satisfação enorme estar podendo participar com você desse bate-papo. Me senti muito lisonjeado por essa introdução, tá? Ah, Principalmente a parte do Curso Ipiranga. mas é pura verdade, viu? E no super bom sentido aí, porque ele falou, se eu tô em qualquer, tudo que eu procuro aí de dúvidas, eu vou lá no Luiz, porque eu sei que ele vai ter ali a melhor, o caminho, a informação, né? Ali, isso é muito bom. Você é uma referência, né, Luiz? É fera aí, e não é à toa, porque inclusive eu quero que você compartilhe aí com a gente um pouquinho dessa trajetória até chegar aí.
Não, é o que eu falo sempre. Eu acho que o mais importante nessa trajetória nossa são as pessoas que passam por ela, né? Igual o próprio Juliano é um grande amigo. Então, e eu, assim, gosto de aproveitar todas essas situações porque eu tive grandes professores, né? Então, isso aí certamente nos ajudou bastante nessa caminhada. Não é uma caminhada tão longa, né? Assim, fico, igual eu falei, fico lisonjeado de estar, assim, sendo considerado uma referência. Eu acho que ainda tenho muito para poder contribuir para a cafeicultura, mas é o que a gente sempre fez durante todo esse tempo, né? Então, assim, a cafeicultura para mim, Vanessa, ela entrou como uma opção, sabe? Diferentemente assim de muitas pessoas que vêm por vocação, né? Porque é uma cultura muito tradicionalista, né? Geralmente veio do bisavô, passou para o vô, passou para o pai, você acaba herdando. Para mim foi um pouco diferente, porque por mais que eu tenha vindo de família rural, ela nunca foi conectada ao café, né? Olha só. E assim, e desde quando eu entrei na universidade, né? E por ali eu fiquei um bom tempo. Eu tive contato com diversas culturas, mas o café foi a cultura da minha opção. Então, assim, foi aqui realmente eu me identifiquei, né? Foi aqui realmente eu resolvi me aprofundar, né? Por ser uma cultura que é uma cultura que você convive com ela todos os dias, né? É diferente de uns cereais que você colhe daqui 120, 150 dias, já acabou o ciclo dela, você tem que tirar. O café não, né? Então, por você ter essa intimidade com a cultura, e você conseguir criar esse vínculo. Então, isso aí para mim foi algo que fortaleceu muito, né? Dentro de mim como pessoa e como profissional, certo? E assim, o café para mim, ele entrou na minha vida e eu tive algumas oportunidades que foram fazendo com que eu me consolidasse cada vez mais de ter essa aproximação com a cultura, porque no início da minha vida profissional, ela foi trabalhada no Espírito Santo. Eu fiquei por 8 anos no Espírito Santo. Conta pra E gente um lá, pouquinho, qual que é a sua origem, Luiz? isso. Eu assim, eu sou nascido numa cidade que se chama Cambuí, né? É no sul de Minas, quase divisa com São Paulo, mas eu me criei, eu cresci numa cidade que se chama Campo Belo, certo? Ah, sim, aqui do lado nosso, né? Pertinho aqui. E assim, de Campo Belo para Lavras é um pulo, né? Então, assim que eu cheguei na minha época de fazer a graduação, universidade, né? Fui para Lavras, fui estudar na UFLA, com muitos amigos nossos que estudaram lá, que estão no café, certo? E que é uma E, referência, né? A Federal de exato. Lavras. Isso, e assim, Café. até por esse fato, assim, isso facilita muito o contato com a cultura, porque sul de Minas é uma das principais e mais tradicionais regiões produtoras de café do mundo, não é nem do Brasil, né? E a Universidade Federal de Lavras, ela está inserida nesse contexto. Então acaba que muitas das pesquisas, muito daquilo que a gente estuda, que a gente vê, é dentro da Universidade Federal de Lavras. E lá eu fiquei por praticamente 10 anos, né? Não que eu fiquei assim de muita recuperação, tomando muita bomba, tendo que repetir. Porque tem uma turma que estende bem o período lá, né, Luiz? Exato, é porque eu já fui emendando uma coisa com a outra. Então eu fiz a graduação, fiz o mestrado e fiz o doutorado e sempre trabalhando com o café, né? Então assim, o café ele sempre foi a cultura que esteve sempre no centro. E aí, dentro desse processo, eu entrei na empresa que se chama Singenta, né? Como você bem disse, trabalhando como desenvolvimento técnico de mercado e fui para o Espírito Santo, né? Então, assim, eu nem imaginava que eu ia para lá, né? E foi uma grata surpresa e uma satisfação enorme, porque eu passei 8 anos da minha vida lá, muito bons, e que foi uma baita escola, principalmente em cafeicultura. Porque aqui eu conheci o café arábica, lá eu fui conhecer o café conilon, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer bem o café conilon do Espírito Santo, do sul da Bahia, conheci a cafeicultura arábica do norte de Minas, do leste de Minas, que a gente chama de Matas de Minas, né? Tive a oportunidade de conhecer a cafeicultura arábica da região do Planalto de Conquista, do oeste da Bahia, certo? E isso aí foi só cada vez mais fortalecendo o amor e a paixão pela cultura, né? Então, assim, realmente, quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, não é trabalho, né?
E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sempre que possível, sempre que eu tenho condição e que eu sei, é poder orientar, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz dentro da nossa função, na parte técnica, é orientar o produtor, né? É orientar o cafeicultor, certo? Então, assim, a gente fica muito feliz, fica muito satisfeito, né, dessa introdução e é mais ou menos por aí. Mais ou menos da onde eu vim, da onde eu cheguei quando a gente coloca o café nesse meio, viu, Vanessa? Entendido, entendido, mas é incrível, Luiz, como que essa palavra, assim, paixão e pessoas, ela está sempre presente, né, em todos, assim, no discurso de todos os convidados, de todos os palestrantes que vêm aqui. E o legal, assim, tem muitos que estão, né, que tem essa paixão e todo, porque tem tradição da família ligada ao café. E olha como Exato. essa cultura de fato é apaixonante e principalmente pelas pessoas que estão inseridas nesse contexto. E como você bem lembrou, né, é algo perene, que tem ali uma raiz, não é algo que você planta ali e tudo, colheu, acabou, troca de cultura, parte para outra, né? Então tem muita Não, coisa envolvida. E nessa sua visão aí, onde você conheceu, né, diferentes espécies, diferentes origens produtoras de café, diferentes biomas, eu imagino o quanto enriqueceu sua bagagem e os desafios que cada uma dessas regiões tem, né, sim. em aumentar a produtividade. Então, assim, já entrando de uma forma específica aí na sua área, que é a parte de fitopatologia, né, eu queria que você colocasse aqui para gente o que você acha de informação, de conteúdo que, né, o mais relevante, o mais aplicável possível à nossa realidade, a toda a audiência do Melhor do Café e principalmente, né, Luiz, levando em conta que agora a gente está num período assim bem determinante, que é o início da florada, o início aí também do período chuvoso, onde se define toda a estratégia, né, de trato para a lavoura. O que você pode Exato. compartilhar aí nesse sentido com a gente? É, a gente fala muito, sabe, Vanessa, que o café você planta, você tá, é a mesma planta todos os anos, então é tudo no automático. As doenças vão acontecer na mesma hora, são as mesmas, porque já que a cultura ela é perene, então vai ser tudo igualzinho. E não é, né? Eu acho que talvez esteja aí uma das coisas que mais nos fascina de trabalhar com a cultura e ao mesmo tempo que mais nos desafia, né? Então, assim, o que que a gente sempre fala? Cada ano é um ano, certo? E a partir do momento, né, que a gente tem um clima favorável, o patógeno sempre vai estar lá, certo? E você tem o hospedeiro, que no caso é a planta de café, pronto. Então você já tem ali, né, o triângulo, que a gente chama de triângulo epidemiológico, ele está completo, certo? E nós, como nós somos os que cultivam a cultura, o que que a gente faz? A gente coloca todos eles juntos ao mesmo tempo, né? É, nós estamos realmente passando por um período assim desafiador, sabe, Vanessa? Quando a gente fala de café, né, nós estamos indo para o terceiro ano bem desafiador em termos de clima. Principalmente eu falo aqui para nós aqui do sul de Minas, né, o pessoal do Cerrado, até que o pessoal das matas de Minas sofreu um pouco com déficit hídrico, mas não tanto quanto nós, né? O pessoal do Espírito Santo está bem, agora que realmente eles estão passando por uma situação um pouco mais complicada, mas foi muito bem, né, nessas safras. E isso trouxe assim uma diversidade de desafios muito grande. Por quê? Porque você acabou tendo um ataque de uma doença no momento que você não estava esperando, né? O clima não estava sendo favorável e automaticamente o produtor não conseguiu fazer, né, as proteções que ele já estava acostumado a fazer. Então a gente sempre veio tomando rasteiro. A verdade é essa. Nós como técnicos, o produtor como cafeicultor, né? E isso aí dificultou bastante. Enfim, eu acho que a gente ficar levantando o que se passou, não sei se importa muito mais. Se a gente for analisar, né, da agora para frente, né, como é que é o cenário? Então, o cenário é o seguinte: a gente ainda percebe as lavouras vindo de um déficit hídrico muito forte.
né? Elas assim, passaram por um período de entre-safra bem complicado, né? Nós já viemos de um ano que já foi muito seco, muito quente, ainda tivemos uma geada sem precedentes no meio do caminho, né? E assim, as lavouras, como é que elas estão agora? Fisiologicamente, elas não se encontram muito bem, até porque ainda não se restabeleceu as chuvas, né? A gente está aí esperando por elas. Existe, né, uma possibilidade dessas chuvas estarem se retomando a partir dessa semana, né? Eu estou aqui em Alfenas aqui, hoje amanheceu chovendo, deu uma chuvinha, de tarde esquentou. Agora de noite parece que o tempo fechou de novo, então a gente está torcendo realmente para essas chuvas se restabelecerem, né? Há uns 15, 20 dias atrás, nós tivemos uma chuva, até de certa maneira generalizada. Choveu uns 10 milímetros em alguns locais, 20 em outros, que propiciou a abertura da primeira florada. Não sei se você vai lembrar, né? Lá no Rancho Fundo. Eu tenho certeza que lá aconteceu também. Então, assim, então, assim, naquele momento, a gente já está começando a definir, né, o início da safra 2023. Para muitas lavouras, esse pegamento aí não vai ser tão interessante, principalmente aquelas que floriram, né, com um déficit hídrico muito forte e logo em seguida não teve quase nada de chuva ou não estavam irrigadas e permaneceram em déficit hídrico em temperaturas muito elevadas. Para outras, esse pegamento ele já vai ser suficiente, já vai ter alguma produção. Mas como o clima ainda estava muito seco, então ainda não teve um desafio muito forte com o ataque de patógenos, como por exemplo a mancha de foma, que a gente vai falar um pouco melhor sobre ela ao longo desses próximos minutos, que eu acho que é onde a gente tem que dar um foco maior. Vamos pensar da agora para frente. Se realmente essas chuvas se restabelecerem, né, então certamente as próximas floradas que serão as mais importantes, as mais proeminentes, quando a gente fala em definição da safra 2023. Então, Vanessa, agora eu acho que, e aí entrando mais na parte de fitopatologia, né? Como você disse aí. Fitopatologia, né, é o estudo das doenças de plantas, né? Falando pela semântica da palavra. Então, da agora para frente, eu acho que é importantíssimo a gente focar em uma doença que certamente é a mais importante quando a gente pensa em proteção da florada, que é a mancha de foma, né? Então, assim, a mancha de foma, ela é uma doença que ela ataca principalmente a florada do café, né? Ela não deixa com que os frutos evoluam, né? Então, aquele chumbinho, né? Que, na verdade, é o primórdio do fruto, da semente. A gente chama de chumbinho, né? Às vezes tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que não são produtoras, né? Ou produtores. Então, os primórdios ali daquele fruto de café totalmente vermelho, que todo mundo vê nas fotos bonito, lá atrás ele foi um chumbinho. Então, nessa fase, né, a mancha de foma, que é um patógeno, ela ataca muito. Por quê? Porque nós temos condições climáticas favoráveis. Nós estamos em plena transição do inverno para a primavera. Então, por mais que de dia esteja quente, as noites estão frias, né? Se começar, então, a entrar essas chuvas, eu vou ter umidade relativa no ar mais elevada. Eu vou ter molhamento foliar. Então, eu tenho todas as condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento e evolução desse patógeno. E ele nos traz um desafio muito grande, Vanessa, por quê? Pela velocidade com que ele evolui na planta. É muito rápido, tá? Então, entre você não ter nenhum problema com o ataque dela e você já ter uma depreciação da produtividade da sua lavoura, é questão de 7 a 10 dias. É muito rápido, tá? Então, assim, aí a gente já deixa a primeira dica, eu acho que é uma dica muito valiosa para quem nos assiste que esteja, assim, envolvido com cafeicultura, de alguma maneira, seja como produtor, seja como consultor, é que está na hora, não, assim, não tem como a gente esperar um pouco mais para já iniciar as primeiras pulverizações focado na proteção da florada do café. Se a gente já veio de anos muito difíceis, onde a gente quase não colheu muito café nesses últimos anos, a gente precisa de investir em proteção do teto produtivo da lavoura. E tudo começa pela florada do café, sabe, Vanessa? Então, assim, a primeira dica que a gente já deixa é isso. A proteção da florada é fator crítico de sucesso para uma alta produtividade. E isso passa por fazer o pré e o pós-florada.
Porque a florada, a gente consegue ter uma definição muito fácil dela, sabe, Vanessa? Ah, o que que é o pré-florada? Poxa, não é só florada? Eu falo, não. O pré-florada é enquanto a flor do café não abriu, né? Quem conhece assim a cultura sabe que antes da pétala se abrir, né, você tem aquela formação do botão floral, ele fica todo fechado. Tem gente que apelida ele de dente de cachorro, o cotonete branco. Então esse aí é o pré-florado. A gente tem que proteger, já fazer a proteção desse teto produtivo nesse momento. E Para que ele... aplica e já faz as aplicações, mesmo ainda sem acontecer as chuvas, Luiz? Então, Vanessa, a questão é o seguinte: o ideal é que o clima já esteja se estabelecendo para fazer essas aplicações, tá? A gente percebe que isso está para acontecer, certo? É um desafio? É um grande desafio. Essa pergunta sua é ótima. Por quê? Se vamos retroceder um ano atrás. Há um ano atrás, as chuvas, elas começaram em outubro, se você for lembrar bem. E tipo assim, ó, até hoje, quente e seco. Amanhã, chuva, 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 chuva. Então, o produtor, ele não teve condição de fazer pré-florada. Por quê? Porque estava muito seco, muito quente, a planta não estava responsiva à aplicação do fungicida e nem o clima estava favorável para o patógeno, certo? Então, o produtor não conseguiu fazer. Esse ano, né, como a gente está tendo aí os prenúncios do clima, né, nós tivemos aquela chuvinha há 3 semanas atrás, né, hoje cedo já deu uma chuvinha de manhã, de tarde secou, então a gente já percebe que o clima já está dando, essa chuva que deu lá atrás já tirou a poeira das folhas. Então, assim, ó, esse ano, diferentemente do ano passado, nós estamos tendo condições suficientes para fazer um excelente pré e pós-florada, tá? Então, beleza, acho que a primeira dica que a gente deixa é isso, sabe? Proteger o teto produtivo passa por você fazer uma proteção contra a principal doença da florada, e isso aí são as pulverizações. Pulverizações com fungicidas específicos, pensando-se na pré-florada, que como eu falei, é antes das pétalas se abrirem, e repetindo em torno de 30 dias após com pós-florada. Então, quando eu faço isso, Vanessa, eu tenho a certeza do melhor início possível de uma safra de alta produtividade, tá? Então, isso aí é uma dica já de início que a gente deixa, vai ter mais algumas dicas que eu queria deixar também, aproveitar no momento, tá? Mas eu acho que isso aí é fundamental, principalmente para nós, sul de Minas, regiões de altitudes mais elevadas, tá? É importantíssimo isso. E é fundamental mesmo, né, Luiz? Porque como você disse aí, já está sinalizando, né, chuvas assim um pouco mais constantes, já teve uma prévia, a lavoura já está mais responsiva a isso. Então, assim, os cafeicultores já tem tantos fatores que você não tem controle e domínio, né, daquilo que é possível. É muito importante vocês se precaverem. É exatamente esse é o papel do Luiz hoje aqui, para trazer dicas práticas e aplicáveis. Aproveitar aqui, né, para colocar tantos elogios aí nos comentários ao seu trabalho aí, só elogios, né? É fera, é referência, é professor. E é realmente, gente. Então vamos aproveitar, se tiver algum questionamento, né, dando tempo aqui, que o Luiz não tiver abordado, alguma coisa mais específica, vocês coloquem aqui no comentário, que a gente tenta responder durante o programa, ou o Luiz passa certinho se for alguma orientação mais específica. Mas vamos lá, o que mais de dica bem aplicável aí, Luiz? Bom, então, Vanessa, é o seguinte, né? Aí, continuando falando das doenças, certo? Então, a partir do momento que a gente já fez a proteção da florada, né? Bom, eu já estou garantindo o meu teto produtivo. Eu falo muito, sabe, Vanessa, que tem algumas coisas que nós, assim como cafeicultores, consultores, que por mais que a gente queira, a gente não consiga dominar, né? Primeiro é o preço do café, não tem jeito, né? Se ele vai subir ou se ele vai descer, a gente nunca é soberano nisso, né? E segundo é o clima, que também depende do Papai do Céu, não depende da gente. Agora, nós como técnicos, isso aí está na nossa mão, que é garantir o bom teto produtivo das lavouras. E a gente já começou garantindo, fazendo uma boa proteção da florada. Isso está na nossa mão, tá? A dica está dada,
É certo? muito Isso é importante. importantíssimo que seja feito, né? Eu puxo muito a orelha dos produtores, porque a gente ouve muito, sabe, Vanessa? Só para terminar essa parte da florada, assim, eu não consigo fazer esse pré e pós-florada que você está falando, porque é muito difícil, o intervalo entre as aplicações é muito curto, realmente é curto mesmo, mas esse ano em específico, né, a planta tá te dando prazo para você fazer isso. Né? E aí, pessoal? Eu já fiz o meu pré-florada umas 2 semanas atrás, então já estou tranquilo. E o pós-florada já estou esquematizando para fazer logo depois que vier essa Já chuva. está com tudo Então, esquematizado. Ó, pessoal, quem aí não fez o pré-florada, então, ó, já vamos está lá, porque essa atrasado. próxima semana está sinalizando aí maior continuidade dessas chuvas. Já está ficando atrasado, exatamente. Então, beleza, Vanessa. O que é o próximo grande vilão que dá agora para frente? Né? A gente tem que se preocupar. Nós precisamos estar nos atentando quanto a isso. A principal doença da cultura do café, ferrugem, tá? Ferrugem. A ferrugem do café é assim, ela é uma doença global, né? Aonde se produz café no mundo tem ferrugem, certo? Justamente porque é um fungo de facílima disseminação, tá? São microesporos, né, que viajam pelo vento. Então, assim, você tem uma contaminação intercontinental, né? Começou lá no Ceilão, né? E hoje, onde se produz café, se a cultivar for susceptível àquela doença, vai ter ferrugem, tá? Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte, né? A ferrugem, na safra passada, novamente, ela nos pegou de calça curta, desprevenidos. A ferrugem tardia, né? Então o produtor começou a colher café, ele não estava percebendo ela aparecer e de repente ela estourou, começou a esporular, né? E o produtor já estava colhendo café, já foi uma colheita assim complicada, foi uma colheita demorada, porque do pouco de café que tinha, ele estava aderido na planta, passava a máquina uma vez, duas vezes, o café não saía e a ferrugem evoluindo. Então, assim, ó, a situação das nossas lavouras hoje é o quê? Uma grande concentração de inóculo de ferrugem na área. Isso é fato, certo? Se nós formos para o campo agora, diminuiu bastante a taxa dela visualmente? Sim, porque grande parte dessas folhas já caíram para o chão, tá? Só que o que acontece, Vanessa? Junto com a chuva, vem o processo de disseminação da doença, de disseminação da ferrugem. Você se lembra que eu falei que ela é composta por esporos minúsculos, muito pequenos, né? E os dois principais fatores climáticos que disseminam a doença é o vento e a chuva, tá? Então, de agora em diante, o que vai acontecer? Eu tenho processo de disseminação da ferrugem, tá? Então é agora que realmente aqueles esporos que estão no chão, que estão nas folhas velhas dentro da planta, que ela está ali meio paradinha, é agora que realmente ela começa a disseminar. Uma pústula de ferrugem, só para a gente ter uma noção em termos aritméticos, Vanessa, ela pode ter 300 mil esporos, 300 mil esporos, tá? Se ele for, vamos para uma viabilidade baixa, de 20%, então eu tenho 60 mil esporos viáveis. Cada esporo é uma semente. A gente chama de esporo, né, mas o esporo do latim é semente, tá? Bom, então agora, com as chuvas que vão, né, se normalizar, eu vou começar a ter a disseminação desse patógeno que é a ferrugem, certo? E conforme a chuva começando a acontecer, disseminando a doença, eu tendo água livre na folha, esse esporo, que é a semente, vai começar a germinar, literalmente germinar. E a partir do momento que ela germina, ela vai entrar por um orifício que tem na folha, que se chama estômato, tá? Que basicamente, assim, para quem nos ouve, é o nariz da folha do café, tá? É por ali que ela começa a penetrar e ela vai começar a colonizar dentro da folha, certo? Então, nós entraremos aí um período que o produtor, muitas das vezes, ele se engana, né? Porque quando ele vê a ferrugem, gente, o principal dano aconteceu lá atrás.
E é esse momento que nós estamos falando agora, tá? Então, da agora em diante, Vanessa, a ferrugem ela começa a colonizar a folha do café. O produtor não enxerga isso, porque essa é uma situação microscópica, tá? E ela vai evoluindo dentro da folha por 90 dias. Então, por exemplo, ela vai colonizar agora, outubro, novembro. O produtor só vai perceber os danos dela a partir de março, abril, que é quando ela começa a esporular. Só que nesse meio tempo ela já está te roubando tudo de bom que a planta está produzindo dentro da folha. Sim. E qual que é o momento mais adequado da gente aniquilar esse problema? É agora, certo? Que é o momento que ela está se disseminando e ela começa a infectar a folha do cafeeiro. Então, qual que é a segunda dica do dia? Tá? A segunda dica do dia que a gente oferece para os cafeicultores, que a gente tem falado muito, né, nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos técnicos, é o seguinte: lembra do pós-florada que eu falei para você que é extremamente importante? Bom, você vai fazer o pós-florada para estar protegendo a florada contra o ataque da mancha de foma? Vou. Teve ferrugem na safra passada? Tive. Então você já aproveita essa situação e adiciona o produto para controlar a ferrugem. Já Luiz, junto mas ali, né? Já junto ali na proteção da pós-florada. você já mistura os dois produtos dentro do mesmo pulverizador, você já faz o manejo desses dois desafios na mesma aplicação. Então Uma outra dúvida, se não tem esse histórico da ferrugem na safra anterior, você acha que como prevenção é válido já aplicar mesmo assim o produto? Ótima pergunta, Vanessa. É válido de todo jeito, mesmo sem ter o histórico na safra passada. Sabe por quê? Além do contexto, eu vou te falar mais uma situação que é exclusiva dessa doença, da ferrugem. Ela é uma doença que a gente fala obrigatória ao cafeeiro. O que significa isso, Luiz? Só o gênero Coffee que recebe o ataque da ferrugem. Entendeu? Então eu não tenho hospedeiros alternativos. Então, se eu tenho café na área, independente que se no ano passado eu não tive um ataque tão forte dela, eu posso ter total convicção que ela tá lá. Você tem já certo? O ambiente, né? O tripé aí favorável. Exato, entendeu? Então, de todo jeito, né? Eu falo muito que a ferrugem, ela é a principal doença, mas ela é fácil de controlar. O pessoal às vezes ri, fala, não, você tá doido? Vem aqui para você ver então, tudo. Eu vou, ué. A questão é que é o seguinte, a gente não pode se preocupar com ela quando eu tô vendo o sinal da doença. Quando viu, já era, né, Luiz? Porque o sintoma, eu não consigo ver. O sintoma, ele é microscópico. Ele acontece a nível celular. Sim. Entendeu? Então, é muito importante você já estar encaixando uma pulverização com um fungicida específico para ferrugem, aproveitando esse pós-florada, entendeu? Porque eu já vou aniquilando ao máximo possível esse patógeno para que ele não ganhe força ao longo da safra, tá? Então eu acho que é extremamente importante, quando a gente pensa numa doença como a ferrugem, a gente trabalhar de forma o máximo preventiva possível, tá? Então está aí certamente uma das grandes dicas que a gente pode deixar hoje, né? É pensando no controle da ferrugem, sim. Muito legal, certo? Luiz. E aí, qual que seria outra dica que você acha que é fundamental? Acho que você me falou que tem 3 dicas que você quer compartilhar, né? Que você acha que são muito relevantes para essa saúde do cafeeiro. Sim, temos mais dicas, sim. Aí, Vanessa, a gente pode entrar aí dentro da esfera de algumas doenças que para algumas pessoas são ditas até como doenças secundárias, tá? Mas que dependendo da ocasião, ela pode causar um dano tão grande quanto as doenças primárias, como por exemplo a ferrugem, a mancha de foma que a gente já citou, tá? Então, por exemplo, né, a cercosporiose. A cercosporiose, né, ela é uma doença que ela também ataca o cafeeiro, certo?
Assim, é uma doença que está muito conectada à nutrição. Aí a gente vai sair um pouco aqui da esfera da fitopatologia, né? Não que os fungicidas não controlem bem a cercosporiose. Sim, eles controlam muito bem. Principalmente os fungicidas, né, à base de estrobilurinas, algumas carboxamidas ajudam no controle da cercosporiose, tá? Mas se uma lavoura ela for muito deficiente, né, em nitrogênio, né, então assim, nitrogênio é o principal macronutriente do café. Se uma planta que produz muito, ela tem uma alta extração de nitrogênio. Nitrogênio é que eu produzo aminoácido, proteína, né? Então assim, ó, se a planta vai, se o fruto vai sugar muito da planta, ela vai demandar muito nitrogênio, vai faltar para a própria planta, ela já fica mais predisposta, a planta fica mais fraca, né? Então, ela fatalmente vai ter um ataque maior da cercosporiose, né? Ou então, quando ela tem uma quantidade de cálcio muito desbalanceado, pouco cálcio, então a parede celular fica mais fraca, digamos assim. O Alex está perguntando o que é bom para respirar. Alex, eu vou responder sua pergunta como farmacêutica, viu? Eu sei quem que é, o Alex. Obrigado por você estar nos assistindo, viu? Então, Vanessa, assim, voltando aqui para a nossa terceira dica, na cercosporiose, eu acho que mais importante até do que a questão de você trabalhar bons fungicidas é você ter uma boa nutrição, uma nutrição equilibrada, tá? Que inclusive ajuda até mesmo na própria questão da mancha de foma. Então, adubação equilibrada, nitrogênio na quantidade adequada, nem muito potássio para não ter pouco cálcio e nem vice-versa, porque são nutrientes que eles brigam, né, pelo mesmo sítio de absorção. Então, a gente fala para o produtor ter muito cuidado com aqueles adubos, os 21-00-21, 20-0-20, 25-20, que você coloca a mesma quantidade de K2O para a mesma quantidade de nitrogênio, entendeu? Não é muito por aí, tá? Então isso aqui é muito importante, a gente também está trazendo. Mas é o que eu comentei, né? E os fungicidas também fazem uma boa ação? Sim, fazem. Inclusive os próprios fungicidas que são aplicados para ferrugem, como na maioria deles são uma mistura de triazol com estrobilurina, que são dois grupos químicos, né? A gente vai falar um pouco difícil, mas rapidinho. Essa associação também é muito boa para o controle da cercosporiose, tá? Então acaba que você leva muito bem. Períodos de estresse hídrico, onde você tem ali uma deficiência induzida desses macronutrientes, acaba aparecendo um pouco mais de cercospora, mas assim que a chuva se retoma, ela desaparece, certo? Então, assim, ó, é um fungo secundário? Mas a gente também não pode, né, deixar de analisá-lo. Até porque, né, ele tem uma característica que, além de atacar as folhas, ataca o fruto. Quando ele ataca o fruto, que na verdade é o final do ataque, ela inicia primeiro nas folhas para depois ir para o fruto, eu já começo a perder em qualidade. Né? Eu já tenho um chochamento maior, então esses frutos vão cair no chão, eu tenho perda de produtividade também, então também é uma doença que a gente precisa de considerar. Tá? Uma outra doença que seria interessante também da gente citar, né, sendo bem breve, é a mancha aureolada, que aí no caso o agente causal não é um fungo, mas é uma bactéria, né? Pseudomonas syringipatovar garciae, né? Que ela foi descoberta em garça, né? Há alguns anos atrás. Então, assim, a bacteriose é uma doença que ela é muito de ocasião, né? Eu tive uma chuva de pedra, cara, já entra fazendo uma aplicação com um fungicida protetor multissítio, muito utilizados fungicidas cúpricos, né, para você já fazer essa desinfecção, você já fazer a proteção desses ferimentos que estarão abrindo ali, né, para você não ter a penetração ali da bacteriose, é muito importante, tá? As condições climáticas que são favoráveis para a foma, muitas das vezes também são favoráveis para a bacteriose, então é importante a gente levar em consideração isso, e não necessariamente o tratamento para a foma é eficiente para a bacteriose, até porque são agentes causais diferentes, então bactéria a gente tem que levar em consideração os fungicidas multissítios, aí a gente fala de cobre, mancozeb, o próprio clorotalonil também ajuda bastante, tá? Enfim, Vanessa, se a gente fosse assim, enumerar a quantidade de desafios que o cafeicultor tem ao longo do ano, só com doenças, né? Essa live nossa aqui, ela... Estender madrugada dentro, né, Luiz? E se você for deixar eu falando, eu vou falando, porque uma coisa que eu gosto de fazer é falar. E dá muita vontade de ficar
ficar te escutando, ainda mais um conteúdo tão prático, tão aplicável, mas a gente tem um tempo restrito, que na verdade está acabando aí, encerrando. Eu, na verdade, olha, eu vou deixar a live salva, tá? Mas resumindo aí um pouco essas dicas, essas três, na verdade, 4 dicas que são fundamentais, gente, ainda mais levando em consideração a época, né? O estágio que a gente está. Então, é essa proteção da florada, fazendo o pré-florada, o pós-florada, porque de 7 a 10 dias pode te comer e te causar todo o estrago. Agora, ao contrário disso, a ferrugem, de 3 a 4 meses, não dá para esperar ver para tomar uma atitude. Então, já entra também com a prevenção da ferrugem aí e fica de olho no equilíbrio da nutrição, porque assim como a gente, viu, Luiz? Equilibra aí bem seu zinco, sua vitamina C, sua vitamina D, que é a receita aí para o resfriado, né? Para poder equilibrar, para a gente não dar chance aí para sermos, né? Assim como a gente, o cafezal também, para ser acometido por outras e tantas, né, doenças que a gente tem por aí. Então, gente, assim, ficam as principais dicas super aplicáveis. Luiz, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria que você finalizasse, deixando pra gente, assim, o que foi a coisa mais incrível que você pode observar aí ao longo, né, ao longo desse tempo, desse dia a dia, lidando com o café, e deixar uma mensagem final para quem nos acompanha. Agradecer demais, pessoal, por toda a participação, toda a interação. São muitos os elogios aqui, né, que eu concordo em gênero, número e grau. Acompanhe, quem ainda não segue o Luiz aí, você deixa seu Insta, acompanha, porque o Luiz, assim, é super demandado, e ao mesmo tempo que é super demandado, né, ele também é super solícito, ele está sempre aí presente. A gente estava com a Luísa aqui agora há pouco, que também, né, estava ali top. Eu sei que você também vai estar com ela. Então acompanhe para vocês irem aí pegando dicas valiosas, como deixou aqui. É uma aula de ganhar dinheiro, né? É exatamente isso. É essa aula de ganhar dinheiro aí, então vamos aproveitar aí e beber da fonte, né? É isso aí. Bom, Vanessa, assim, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que aquilo que marca na nossa vida, quando a gente trabalha com café, né, é justamente esse fato de, como eu comentei, né, assim como a cultura é perene, né, acaba que tudo se pereniza junto com ela, né? Então, assim, e uma das coisas que ficam perenes durante essa caminhada são as pessoas que entram na nossa vida. Então, assim, o café, ele me deu muitas amizades, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que mais nos apaixona. Por quê? Porque a gente vai aprendendo cada dia, a gente aprende, às vezes, com um senhorzinho que trabalha com café a vida toda, que às vezes não sabe nem escrever o nome dele direito, e você aprende com ele. Por quê? Porque ele trabalha com aquela cultura, ele convive com ela há 70 anos, sabe? Então, eu acho que essa riqueza de sabedoria que a gente consegue assim, aproveitar com quem trabalha com café, eu acho que é o que nos move. E outra coisa, né? O cafeicultor, ele não baixa a guarda, né? A gente vê isso. Ele não é um produtor de ocasião, né? Ele planta um café hoje e ele vai conviver com essa cultura de forma econômica por pelo menos 20 anos. Nesses 20 anos, ele pode se deparar com geada, ele pode se deparar com algumas secas, ele pode se deparar com um mercado maluco igual que a gente está vivendo, mas ele segue em frente, né? Então, assim, a gente é resiliente, certo? Então, quem trabalha com café tem que ser resiliente. E é por isso que realmente isso marca a minha vida, marcou, né? Eu vou levar isso para sempre comigo, né? Espero, sim, trabalhar com café para a minha vida inteira. Como eu falei, né? Foi uma escolha por opção, né? E que eu estou levando com paixão, certo? E assim, Vanessa, você tem que te agradecer pela oportunidade, tá? Eu assim, te parabenizar por essa ação. Eu acho que isso aí é bacana demais, né? A gente poder aliar, né, duas coisas tão diferentes, né, que estão unidas por uma cultura única, que é o café, né? Então, assim, parabéns por você, por isso aí que você está promovendo, né? E conte sempre conosco naquilo que a gente puder tá sendo útil, tá bom?
Não, obrigada, Luiz. Gratidão imensa, né? Eu falo sempre assim, eu estou aqui tendo essa oportunidade, né, de apresentar e de estar levando o melhor do café, mas na verdade quem mais, né, ganha com isso sou eu mesmo, porque eu tenho a oportunidade de ter contato com pessoas incríveis, que vem aqui doar seu tempo, compartilhar seu conhecimento e como você bem colocou, né? Ainda uma coisa muito legal, não é só a cultura que é perene, são os laços que se formam nessa relação Exato. com o café das pessoas envolvidas, que são pessoas todas, todos os discursos, vocês vão escutar muito sobre paixão, né? E são laços perenes, como você bem colocou, que ficam e carregam para a vida inteira. E assim, e a Exato. sabedoria, eu falo que eu rezo, eu peço muito sabedoria, porque eu acho que é das bem-aventuranças, das mais nobres, que com ela você consegue lidar, né? Saúde e sabedoria, e você consegue lidar com diversos desafios que a gente tem no dia a dia. E ela, Exatamente. assim, é incrível como você colocou o senhorzinho, e a gente sente isso no dia a dia, tantas lições, né? Tanta coisa tão bacana que a gente aprende, não só, né, necessariamente com referências, mas com pessoas que estão ali, lidando no dia a dia. Então, eu preciso ter essa sabedoria para assimilar tudo isso e poder compartilhar. Luiz, gratidão imensa. Os elogios são muitos aqui ao seu trabalho, né? Aí tem gente que está aqui também, que ainda não conhecia, está falando prazer, quem ainda não conhece a KP, quem ainda Bom, não conhece o nosso trabalho, o meu trabalho, sigam aí o KP Oficial, sigam o meu pessoal, Vanessa F. Vilela, acompanhem, porque como o Luiz diz, são áreas diferentes, mas que estão todas conectadas dentro de um propósito, dentro desse amor, né, ao café e de realmente revelar tudo que tem no entorno desse grão e no nosso caso está agregando valor, divulgando todo esse potencial aí desse grão. Eu vou desativar só um pouquinho os comentários aqui para a gente fazer um print. Vou pedir para vocês também fazerem um print aí para a gente divulgar. E o Luiz magrinho aí, né, Luiz? Super em forma, que legal. Muito tá, né? bom. Para Faz um acompanhar tempo que esse a gente não movimento todo, ele encontra tá aí, que feliz. coisa boa, que bom. Nó, e parabéns demais, gente. Olha, obrigada aí a todo mundo, né, que participa com a gente. A gente deixa salva porque sabe que nem todo mundo às vezes consegue estar aí com essa disponibilidade no horário. E é um conteúdo muito, muito, muito relevante, importante de vocês estarem divulgando aí, sinalizando, marcando as pessoas que precisam, né, desse tipo de informação. Luiz, gratidão imensa, né? Dê um abraço aí em toda a família que agora está aumentando. A gente está muito, muito Aumentando. feliz, porque vamos ter babies aí contemporâneos, né? Vai ser uma Vamos ter. turminha aí que vai poder conviver bem. Então, muito bom, muito bom. A gente tem um carinho muito grande aí por vocês todos. Um beijo grande no Super coração de obrigado, Vanessa. vocês, né? Obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. E obrigada. Boa noite. Na próxima terça-feira tem mais Melhor do Café. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.